crianças, a paz do Senhor! Chegamos a mais um momento da história. Estamos muito felizes por ter você aqui conosco. E hoje nós vamos falar sobre uma comemoração muito importante para nós cristãos. E você sabe qual é? A Páscoa! Isso mesmo! A Páscoa veio como um lembrete de que quando tudo estava perdido com a morte de Jesus, veio a vida com a sua ressurreição, que nos trouxe vida e esperança. Mas a Páscoa, ela foi instituída lá no Antigo Testamento para celebrar a passagem do Senhor que libertou o povo de Israel de uma média de 400 anos na mão dos egípcios. É isso mesmo, no Antigo Testamento o povo de Israel celebrava a Páscoa com um cordeiro. Vamos assistir essa história? Hoje é a tia Carol quem vai contar lá para nós. Vamos lá? 1, 2, 3! A paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, tia Regi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a tia Carol está aqui para contar um pouquinho de como começou a Páscoa. Como a tia Regi já disse, a Páscoa começou lá no Antigo Testamento. E a história de hoje está no livro de Êxodo, no capítulo 1, 2, 3 e 4. Acompanhe comigo. A Bíblia nos conta que há muitos e muitos anos atrás existia um homem chamado José. Você já ouviu sobre a história de José? Pois bem, José era filho de Jacó, que também era chamado Israel. Um belo dia, o rei do Egito... Já ouviu falar no Egito? Egito é aquele país, das pirâmides grandonas. O rei do Egito, que era chamado Faraó, convidou José para ser o governador desse país. José aceitou e levou com ele toda a sua família, incluindo seu pai, Jacó, e todos os seus irmãos. Eles eram servos de Deus, então tudo que eles faziam prosperava. Os anos foram se passando, o povo foi crescendo, prosperando, até o dia que Faraó, que era amigo de José, morreu. O novo Faraó que entrou no lugar não conhecia a história do povo de Deus, dos hebreus. Então ele temeu que aquele povo tão grande e próspero dominasse todo o Egito. Então ele teve uma ideia. Ele teve a ideia de escravizar a todos os hebreus. Então eles faziam o povo de Deus trabalhar carregando colunas, construindo pirâmides, plantando. E além disso, o povo de Deus tinha que pagar altos impostos. E além de tudo isso, de todo o sofrimento que o povo de Deus estava tendo, o faraó fez ainda mais um decreto. E o decreto dizia que toda criança que nascesse, se fosse menino, deveria morrer. E aí entra na nossa história a Joquebede. Joquebede era uma hebreia, ela era lá do povo de Deus. Ela estava grávida e deu à luz a um menino. Ela não teve coragem de matar o nenezinho dela, mas ela teve uma ideia muito boa. Colocou o nenezinho num cestinho e deixou o cestinho ser levado pelo rio Nilo. Olha lá o filhinho dela dentro do cestinho. Só que Joquebede tinha também uma filha, chamada Miriam. A Miriam ficou olhando lá de longe no rio para ver onde o cestinho ia parar. E sabe o que aconteceu? O cestinho foi parar na beira do palácio do faraó. E sabe quem estava se banhando no rio Nilo naquele dia? A princesa, filha de faraó. Ela estava com as suas servas se banhando na beira do rio Nilo. Quando ela olhou o cestinho e viu que tinha uma criança lá dentro, ela ficou encantada e disse: "Ele com certeza é hebreu, mas agora ele é meu." A Miriam, que estava de olho na situação, deu uma sugestão para a princesa e falou assim: "Eu conheço uma mulher que pode criar o seu filho até que ele cresça." Então foi isso que aconteceu. Deus preparou tudo e permitiu que Joquebede criasse o seu próprio filho. O tempo foi passando, Joquebede amamentou a criança cresceu e ela precisou ser devolvida para o palácio, para a princesa. A princesa deu o nome para aquele bebê, sabe como? De Moisés. Moisés significa tirado das águas. Aquela criança cresceu, foi educada dentro do palácio com todas as leis do Egito. E um belo dia, quando ele estava caminhando pelo Egito, ele viu uma cena muito triste. Ele viu um egípcio maltratando um hebreu. E Moisés sabia que ele pertencia ao povo hebreu, que ele era lá do povo de Deus. E ele ficou muito triste com aquela situação, então ele acabou matando o egípcio. E naquela época, dentro do Egito, matar um egípcio era um crime muito grande. Então ele teve que sair fugindo para uma terra chamada Midian. Então Moisés foi morar em Midian.
Lá em Midian ele se casou, teve filho e sabe o que aconteceu? Ele virou o pastor de ovelhas. Olha lá, ele estava pastoreando as suas ovelhas e um belo dia, enquanto ele levava as suas ovelhas para pastar, ele se aproximou de um monte chamado Horebe. E sabe o que ele viu? Ele viu um arbusto pegando fogo. Você já viu um arbusto pegando fogo? Quando o arbusto pega fogo, ele se desmancha. Só que esse arbusto, que a Bíblia chama de sarça, não se desmanchava. E Moisés ficou muito curioso. Ele se aproximou e quando ele chegou perto do arbusto, lá no Monte Horebe, ele escutou uma voz que o chamava. Essa voz era a voz de Deus. Estava chamando Moisés para ser o libertador do povo de Deus lá do Egito. Lembra que o povo estava escravizado pelo faraó? Pois bem, Deus estava dando uma missão para Moisés. A missão de libertar o povo com a ajuda de seu irmão Arão. Arão era irmão de Moisés e ele estava sendo convocado também junto com Moisés para ser o porta-voz de Moisés, porque Moisés estava com um pouco de medo de falar com o povo. Então, além de libertar o povo de Deus do Egito, Deus estava prometendo que lhes daria também uma terra prometida, uma terra larga e boa que manava leite e mel. Então, essa é a nossa história de hoje. Foi aqui que começou a história da Páscoa. Então, mais pra frente, a gente vai conhecer como essa história termina, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Gostaram da história de hoje? Muito bem! Até a próxima história. Tchau!